última semana, assistindo o podcast Saque Resenha, o Larry Passo foi o entrevistado da semana. Ele dá uma declaração que gerou muita polêmica, na verdade, vem gerando muita polêmica, quando ele cita a opinião dele sobre um possível jogo entre Guga e Rafael Nadal, independentemente de ser em Roland Garros ou não, mas ele cita e coloca a opinião dele, falando que, para ele, Larry, seria vitória do Guga. Ou seja, coloca ali a opinião, coloca os motivos pelos quais ele acha que o Guga ganharia e cita um exemplo do jogo do Marcos Daniel em 2009, jogo duríssimo na primeira rodada, que o Rafael Nadal acaba vencendo 3-0, mas o Marcos tem 3-1 no segundo, primeiro set complicado, o terceiro set um pouco mais fácil, mas ele cita esse exemplo como referência para colocar o que o Guga poderia fazer num suposto jogo com o Rafael Nadal. E isso me lembra muito uma conversa com o Paulo Carvalho, agente do Guga, que a gente teve ano passado, falando, na opinião do Paulo Carvalho, o que ele achava, o que ele pensava, eu dei a minha opinião. Isso me lembrou muito essa nossa conversa, inclusive eu citei o mesmo exemplo desse mesmo jogo do Marcos Daniel com o Rafael Nadal. Eu vou trazer esse corte aqui para a gente lembrar um pouco dessa conversa com o agente do Guga, Paulo Carvalho. A única coisa assim que eu sinto, que eu acho que ele sente muito também, que eu acho que isso faltou, era ter tido um jogo, um confronto dele contra o Nadal em Roland Garros. É. Eu sei quem ele acha que ganharia. Eu sei quem eu acho. E eu também Eu sei quem eu sei. acho. Uma vez eu perguntei pro Marcos Daniel, quando ele saiu da quadra com o Nadal, jogou uma primeira rodada duríssima, e aí eu falei assim, cara, você jogou duro, né? Foi 3-7 duro. Eu lembro desse jogo. E aí a gente se fala ali, sempre foi muito próximo do Marcos, viajou muito junto, e ele fala, olha, eu fui muito perto, mas o Guga não perde para ele, mas nem que nada aconteça. Eu porque também acho tudo isso. que o Guga faz de muito bem é exatamente aonde o Nadal é vulnerável. Aonde o Nadal é o único buraquinho que o Nadal tem, é o que o Guga faz bem. Faz bem. Pelo que ele é destro, sendo o Nadal canhoto. E o Guga, ele um dia muito assim... Talvez ele fique puto comigo porque eu vou falar isso, mas deixa ficar. Mas ele uma vez, eu falei pra ele que o que eu achava que ele tinha muita chance de ganhar esse jogo que não aconteceu. E ele fala, eu acho que ali era difícil eu perder. Mas ia ser muito difícil. Eu falei, não, tá bom. Ele era muito consciente, né? Consciente, mas neutro. Mas ele não tinha como não saber o tamanho dele. Ele sabia exatamente o tamanho. Como, por exemplo, quando ele chega pro Brugueira, ele fala, eu não perco aqui, mas nem... Não vou falar a palavra, mas ele não perde aqui nem... Porque eu não vou perder, mas é meu, isso aqui é meu. E, cara, impressionante. A consciência do tamanho, né? De você ter consciência do próprio tamanho. E isso não afetava você que ele perder. Tinha ali, né, e isso não perder. Ele entrava com uma confiança ali. O Fino fala muito e isso. E ele muito né? inteligente. O Fino fala muito isso, que ele jogando dupla, ele fala assim, cara, tá 0,40 sacando. Esse é aberto. Esse é aberto. Ele era assim. Não sei que, aí, de repente fala, iguais. E aí ele fala assim, cara é esse. O Fino conta muito essas histórias. Porque o Fino conviveu muito com ele. Né? Sim, ele fala muito do bastante. privilégio dele de ter convivido o início, o tamanho, o quanto ele viu coisas que ele viu do Guga, que ele falou assim, cara... E como dá para perceber nesse corte da minha conversa com o Carvalhinho, ele também, assim como eu, a mesma opinião. Que nesse suposto jogo que nunca aconteceu e que vai ficar aqui sempre na base da teoria, não só a nossa opinião, mas agora a opinião também do Larry. Um treinador que formou um jogador número 1 do mundo, tricampeão de Roland Garros, número 1 do mundo durante praticamente um ano e uma temporada. Ou seja, o Larry explica no podcast Saque Resenha exatamente o porquê dele ter essa opinião, que bate muito com aquilo que a gente fala, da maneira como o Guga jogava, do posicionamento dele, da forma como ele sacava aberto com os slice no lado do iguais, do como ele fazia o saque kick alto para tirar o Nadal da quadra, o quanto ele entraria com a esquerda angulada na cruzada, o quanto a esquerda do Guga foi dominante na paralela, a bola curta também. Ou seja, muito legal, depois de um ano, ver que o Larry, da mesma forma como nós, tem a mesma opinião desse suposto confronto. O que, obviamente, não tira em nada toda a grandiosidade da carreira, do fenômeno, do quanto foi Rafael Nadal
mas que especificamente num confronto direto, não só para nós, mas também para o Larry, daria vitória do Guga.